seja bem-vindo a mais uma aula da Semana de Imersão do Médico of Derma. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre câncer de pele não melanoma, com foco em carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. Mas antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Estela Meirelles, eu fiz faculdade e residência nesse hospital aqui, na Universidade Federal Fluminense. Terminada a residência, dei início ao meu fellow em dermatologia oncológica pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no Rio de Janeiro. Depois, fiz um mestrado também pelo Instituto Nacional de Câncer, com foco em dermatologia oncológica. Terminado o mestrado, passei a fazer parte do time de professores do Medico of Derma. Mas, entre ali a transição da residência, final da residência e início do fellow, fiz a tão temida prova do TED. E aí eu trouxe aqui até esse resumo, eu tinha um quadro na minha cozinha em que eu fazia um resuminho, toda semana eu atualizava, eu ia lá comer alguma coisa, ficava olhando aquele resumo e memorizando. Foi um ano, meu terceiro ano de residência, foi um ano realmente puxado. Eu estudei bastante, mas eu também precisava, estava na residência ainda, mas precisava trabalhar, então eu sei o que você está passando. Eu sei que é um ano difícil, com muitas responsabilidades, e a gente tem que arranjar tempos ali para conseguir sentar e estudar. É um ano difícil, mas nós do Medico of Derma vamos aqui segurar na sua mão e caminhar juntos até a sua aprovação. Então, vamos dar início à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre o câncer de pele não melanoma, que é a malignidade mais comum no mundo, principalmente aí o CBC. E o câncer de pele não melanoma, esse termo, ele engloba aí principalmente CBC e SEC, mas outros também, como tumores de anexo, carcinoma de células de Merkel, o dermatofibrosarcoma protuberans e também o sarcoma de Kaposi. Hoje nós vamos focar no carcinoma basocelular e no carcinoma espinocelular. Então vamos começar falando do carcinoma basocelular. O CBC é um tumor constituído de células semelhantes às células basais da epiderme, por isso tem esse nome, basocelular, tem um crescimento muito lento, na prática a gente vê bastante isso, e tem uma capacidade invasiva localizada, mais destrutiva. É o câncer de pele não melanoma mais comum de longe. Na epidemiologia, ele pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais em pacientes aí acima de 40 anos. É mais em homens, isso varia um pouco segundo a referência, mas a princípio nas referências do TED ele fala que é mais comum em homens. Raro em pacientes negros e a maior chance de desenvolver CBC são os pacientes que têm olhos claros, cabelos claros, pele clara que não pigmenta, muitas efélides, muitos nevos e aquela pele com dano, com elastose solar. Ele pode surgir também em cicatrizes de queimadura, isso também está descrito, e em pacientes imunossuprimidos, ele vai surgir mais precocemente e vai ser um pouco mais agressivo. Quais são os fatores envolvidos na etiopatogenia do CBC? O mais importante que você já deve saber, radiação ultravioleta, principalmente a UVB. E aqui está relatado que a exposição mais associada ao surgimento do CBC seria aquela exposição intermitente à radiação, diferente do SEC, né? Aqui seria aquela exposição mais intermitente, aquele paciente que vai para o sol no final de semana e torra, né? Queima, e tem essa exposição mais intermitente. A radiação ultravioleta ela vai induzir a mutação de genes supressores tumorais. O que são esses genes supressores tumorais? O próprio nome diz, são genes que vão suprimir, vão tentar impedir o surgimento de um tumor. Se eu tenho esses genes são super importantes então para proteger, né? Para proteger do surgimento de tumor. Se eu tenho alguma mutação nesses genes, eu posso levar ao surgimento de tumor. Quais são essas mutações principais? A P53 está descrita tanto para o CBC quanto para o SEC, a gente vai falar disso quando a gente for falar lá do SEC. E a mutação no PTCH1, vou explicar com detalhes porque esse daqui é importante. Ela ocorre tanto naquele CBC esporádico, ali em 30% a 40%, mas também no CBC associado a síndromes, como xeroderma pigmentoso e a síndrome do nevo basocelular. Outros fatores envolvidos na etiopatogenia, radiação calórica e ionizantes, derivados do alcatrão e arsênico, cicatrizes antigas, isso é mais raro quando a gente compara com o SEC. O SEC a gente vai reforçar isso um pouco mais porque é mais importante. O fototipo e profissões de maior exposição à radiação, como por exemplo, médicos, técnicos, marinheiros e lavradores. Agora,
Eu vou falar um pouquinho da via Hedgehog. É muito importante a gente conhecer e entender essa via, até para quando a gente for falar lá do tratamento. Então, preste atenção que essa parte é um pouco confusa, mas dá para entender. A via Hedgehog é uma via em que eu tenho um gene, que é o chamado gene PET, que é o PTCH, que está localizado lá no cromossomo 9q22.3. Esse gene, ele codifica uma proteína homônima, uma proteína que tem o mesmo nome, então PTCH1. E aí, na minha representação, essa proteína vai ser desse jeitinho aqui, ó, tá? Essas ondinhas. Então, essa vai ser a proteína PTCH1. Qual a importância dessa proteína? Ela funciona como um receptor proteico transmembrana. Então, vai ter a célula, a membrana celular, e ela vai estar lá localizada nessa membrana, funcionando como um receptor. E essa proteína, ela vai funcionar suprimindo a formação de tumores. Então, vai funcionar como um supressor tumoral dentro dessa via de sinalização que é chamada de Sonic Hedgehog. Ok. Então vamos agora para o nosso desenho esquemático para a gente entender como que ela faz isso, como é que ela impede a formação de tumores. Tem uma outra proteína, que é a proteína SMO, que ela fica lá na membrana também. Essa proteína, resumindo aqui, ela desencadeia uma via de sinalização que vai levar à estimulação, vai estimular a proliferação celular. Se a célula está proliferando muito, isso pode acabar dando origem a um câncer, a um tumor, certo? Então, ok, essa proteína aqui, ela leva à proliferação celular. Beleza, então, se ela estiver sempre muito ativada, eu posso levar a uma grande proliferação celular e isso pode acabar gerando o surgimento de um câncer. Então, alguma coisa precisa segurar essa proteína, precisa inibir essa proteína para que ela não fique sempre muito estimulada. Alguma coisa precisa controlar essa proteína para que o efeito dela seja ali balanceado. Então, essa proteína PTCH1, lembra daquelas ondinhas que eu falei que ia ser a minha proteína PTCH1? O que ela faz? Ela faz justamente a inibição dessa proteína SMO. Então, aqui eu consigo ter um balanço entre a ativação e a inibição dessa proteína para que eu não tenha uma estimulação muito exacerbada da proliferação celular. Agora eu vou explicar só por que o nome da via é Hedgehog. A gente tem uma outra proteína, que é a proteína HH Hedgehog, que vai funcionar inibindo a inibição. Se eu inibir a inibição, eu ativo. Então, são vias de controle, vias de estimulação e inibição que existem para a gente controlar a proliferação celular. E aí a via acabou levando o nome de Hedgehog. Ok, como que eu posso acabar fazendo surgir um câncer a partir daqui? Se eu perder a função dessa PTCH1, essa via aqui vai estar sempre muito estimulada. Então, pode acabar levando à proliferação celular e levando ao surgimento de um CBC. Da mesma forma, se eu tiver uma grande ativação dessa proteína SMO, eu posso acabar levando à estimulação intensa da proliferação celular. Ainda que eu ainda tenha um pouco de inibição, se ela estiver muito ativada, não vai nem servir para nada essa inibição. Ela vai acabar sempre estimulando a proliferação celular. Então, isso aqui é para você entender que as mutações no CBC que alteram essa via Hedgehog, elas podem ser de dois tipos. Ou ela é uma mutação inativadora do alelo PTCH1, ou ela é uma mutação ativadora do gene que codifica a proteína SMO. Então, a maior parte delas vão ser 90 a 85% vão ser mutações que inativam o alelo PTCH1 e 10% vão ser mutações que ativam o gene que codifica a proteína SMO. Guarda essa via, porque lá quando a gente for falar do Vismodegib, a gente vai explicar como que ele entra aqui nessa via de sinalização. Como é a clínica do CBC? Você já deve estar cansado de saber, mas a clínica a gente tem uma lesão papulosa, perolada, translúcida, que tem um brilho muito característico, uma coloração ali amarelo palha até eritematosa. O crescimento, como eu falei, é lento e progressivo. A localização preferencial são regiões ali de cefálica, em 90% dos casos, mas também no tronco e depois em membros. Raramente
ele vai se desenvolver na região de palmas e plantas ou mucosas. Em relação ao acometimento de mucosas, o que acontece? Nós sabemos que o CBC ocorre em áreas pilosas, então, em teoria, ele não vai surgir em membranas mucosas e nem palmas e plantas. Mas, se nós formos a fundo procurar lá relatos de caso, a gente encontra sim um ou outro relato de um CBC surgindo nessa região. E o livro da Bolonha coloca justamente assim: raramente ele se desenvolve nas palmas, plantas ou membranas mucosas. Então, o Azoulay já fala que, olha, ele não ocorre na mucosa, ele só ocorre na mucosa se for por contiguidade, aquela lesão que surge em outra área e vai progredindo até a mucosa. Mas existe então essa divergência na literatura, mas se você for pesquisar lá artigo, você encontra sim esses casos que ocorrem em membranas mucosas, que são raríssimos. Agora eu vou falar dos subtipos clínicos do CBC. A primeira coisa que eu já queria adiantar aqui para você é a seguinte: o livro da Bolonha, a quarta edição, a mais recente, né, que entra aí nas referências do TED, ele coloca 4 tipos principais de CBC, tipos clínicos patológicos. E ele fala que os outros subtipos que a gente for falar estão dentro desses daqui, eles podem ocorrer associados, né, dentro desses principais. Então, quais são os principais? Nodular, superficial, o morfeiforme e o fibroepitelial, que é o fibroepitelioma de Pincus. Só botando aqui para esclarecer por que você, se você for estudar cada um em um livro, você vai ver que existe essa divergência. Eu vou passar todos que tem descrito para você não deixar de conhecer, mas saiba que os principais, os que estão descritos no Bolonha, são esses 4. Subtipo, então, nodular. É a apresentação mais comum. Corresponde ali a 50% de todos os carcinomas basocelulares. A gente vê, como a gente já comentou, né, aquela pápula, um nódulo brilhante, aquele brilho muito característico de CBC, perolado, uma superfície lisa, e nós podemos ver ali também vasos arboriformes. Ele pode ulcerar, a gente vai falar depois do CBC ulcerado, mas veja que a ulceração ela pode ocorrer nesse subtipo aqui principal, que é o nodular. Então pode ulcerar e pode ser pigmentado, isso pode ser variável. Os locais de predileção: face, principalmente região ali, malar, bochechas, nariz, sulco nasolabial, fronte e pálpebras. O segundo subtipo que eu queria comentar é justamente o ulcerado, que a gente sabe que ele pode iniciar já como uma lesão ulcerada ou ele pode ocorrer como uma evolução da forma nodular. Qual que é a dica para você saber que é um CBC? Se você está ali só diante de uma úlcera, você pode acabar pensando que é um SEC, que é alguma outra coisa. Uma dica é você reparar a borda. Se ele ainda mantiver aquela bordinha perolada, aquilo ali provavelmente é um CBC. Terceiro subtipo, o terebrante ou ulcus rodens. É uma forma ulcerada com uma invasão muito rápida. Então ele causa uma destruição do maciço central da face e pode levar também à síndrome da gangosa, que é quando a boca e a fossa nasal viram um único orifício, uma grande destruição local ali. Inclusive pode destruir globo ocular ou invadir calota craniana. CBC plano cicatricial é um que cresce centrifugamente e a parte central ela fica cicatricial. CBC superficial, esse aqui vale a pena a gente comentar. Segundo Belda, é o segundo subtipo clínico mais frequente, na prática a gente vê isso também. É uma placa oval eritema escamosa ou superficial que tem uma borda nítida e a pigmentação, ele pode ser pigmentado, isso é variável, como a gente comentou ali. Mais frequente na região de tronco e extremidades, mas ele pode ocorrer também na cabeça e pescoço. A média de idade em relação ao CBC superficial, ela é um pouco mais jovem do que para os outros tipos de CBC, então vai ser uma média de idade ali de 57 anos. E o padrão de crescimento, ele ocorre principalmente na horizontal, mas esses tumores, eles podem acabar virando invasivos em algumas regiões, em algum momento. Inclusive, alguma área da região pode acabar invadindo, se tornando mais invasivo, e aí quando você faz a biópsia, você tem que tentar escolher essa área. Sexto subtipo, esclerodermiforme, fibrosante ou morfeiforme. Ele tem esse nome porque ele pode lembrar uma cicatriz ou uma placa de morfeia. Como que a gente vê? Ele ocorre ali em 5 a 10% dos casos e na clínica a gente vê uma lesão muito mal delimitada, a gente não consegue saber direito onde começa, onde termina, tem aquele aspecto ali infiltrado, atrófico, com uma coloração amarelo-marfínica e é uma placa lisa.
Em geral, ocorre na face e é o subtipo mais agressivo de CBC, segundo o Belda. Ele é altamente recidivante. Às vezes você tem que tomar o cuidado até mesmo para conseguir retirar a lesão inteira. São tumores mais difíceis de serem excisados inteiros, porque às vezes você não consegue delimitar exatamente onde ele começa, onde ele termina, e aí acaba tendo também uma alta taxa de recidiva. CBC pigmentado, aqui como eu falei, ele muitas vezes está dentro de outras variantes. Por exemplo, o nodular ele pode ser pigmentado, o superficial pode ser pigmentado, mas pelo menos o livro do Azulay coloca dessa forma, a gente coloca aqui para a gente conseguir conhecer. Então, pigmentado é quando eu tenho melanina no tumor, e ele ocorre mais comumente em pacientes de fototipos mais altos. Outros subtipos mais raros, mas que também têm descrição vegetante, subtipo cístico, como a gente vê aqui esse aspecto cístico da lesão, e o fibroepitelioma de Pincus, é uma variante rara em que a gente tem uma lesão mais papulosa ou séssil ou pedunculada e ocorre na região do tronco, na região lombar ali. Ela tem uma histopatologia muito característica também. Em relação à dermatoscopia, eu não vou me aprofundar muito aqui, vou falar o básico, já que é uma aula introdutória, só para a gente conhecer, então, quais são os achados dermatoscópicos que me levam a pensar que aquilo ali é um CBC. Esses achados aqui principais, eu vou organizar eles de acordo com uma imagem aqui para você conseguir memorizar melhor e poder ter essa referência. Primeira coisa, vasos arboriformes. Então você já desenha aí uma árvorezinha no seu caderno, tem um vaso, uma árvore mesmo, vaso arboriforme. Então, árvorezinha. Ulceração, imagina que veio um passarinho ali e cavou uma ulceração no tronco daquela árvore. Então, ulceração no tronco da árvore. Ninhos ovoides, a gente está falando de uma árvore, então a árvore, o passarinho vai lá e vai fazer um ninhozinho nessa árvore, muito provavelmente. Além disso, essa árvore vai dar frutinhas, então vários glóbulos azul acinzentados. Coloquei ali uns mirtilos para você lembrar. Estruturas em folha ou dedo de luva. Folha, a gente está falando de árvore, a árvore tem folha, então estruturas em folha. E como é que você chegou nessa árvore tão aleatória, né? Como é que você chegou lá? Você chegou de bicicleta. Então, estruturas em raio de roda. Você chegou de bicicleta com esse raio de roda para você ir lá e enxergar essa árvore extremamente aleatória. Outros achados que estão descritos, crisálidas, a gente vai passar aqui também. Outros mais difíceis, pseudocistos córneos, pseudoaberturas foliculares, são característicos mais da queratose seborreica, podem ocorrer em nevos, mas também tem descrição, relatos de descrição no CBC. Ok, vamos repassar aqui só para você conhecer algumas imagens da dermatoscopia para você já conhecer. Então, os vasos arboriformes são esses vasos, ó, consegue ver bem aqui? São vasos bem focados. Como assim bem focados? São nítidos. Eu enxergo bem aqueles vasos nítidos na lesão, são focados mesmo. Mais calibrosos na origem e vão se ramificando como um tronco de árvore. Mais calibroso na origem vai se ramificando com menor calibre, como a gente vê. Esses vasos, às vezes, é um pouco difícil de diferenciar das telangiectasias da face, normais, telangiectasias mesmo que a gente encontra na pele normal. A diferença é que aqui a gente tem vasos mais bem focados, mais nítidos ali na lesão. Eu vejo perfeitamente esses vasos aqui. Ulceração é basicamente uma descontinuidade da epiderme e a profundidade vai ser variável. Então, eu tenho aqui uma lesão que nessa região aqui eu tenho uma ulceração, essa área erosada aí. Ninhos ovoides são estruturas arredondadas que vão lembrar realmente aqueles ninhos maiores, grandes, com uma coloração um pouco mais azul acinzentada. Irregulares e eles podem confluir. Eles vão ocorrer no CBC pigmentado. Múltiplos glóbulos azul acinzentados. São essas estruturas, como a gente vê aqui, ó, marquei na seta. São essas estruturas arredondadas ou ovais, bem definidas. Elas são maiores do que pontos, mas são bem menores do que os ninhos ovoides. E esses glóbulos azul acinzentados, como é que você vai diferenciar de um glóbulo de lesão melanocítica? No CBC, esses glóbulos azul acinzentados, eles têm essa característica de serem mais dispersos, ó. Tem um aqui em cima, outro lá, outra colar. Eles não ficam muito agrupados, diferente dos glóbulos de lesão melanocítica. Claro, isso não é uma regra, mas ajuda a gente a diferenciar, ó, como a gente vê aqui, um glóbulo aqui e outro ali. Estruturas em raio de roda são projeções radiais que lembram mesmo uma roda. Então eu tenho uma área central mais escura,
com essas projeções um pouco mais claras, tá? Então, lembra mesmo uma roda, um raio de roda. Estruturas em folha ou dedo de luva. São essas extensões bulbares marrons que parecem essa folha do Canadá. Então, ocorrem no CBC pigmentado. Então, vamos dar uma olhada aqui, aproximar essa figura, ver se você não consegue ver que isso daqui parece uma folha, isso daqui também, ó, essas projeções parecem uma folha, e essa região aqui, ó, parece uma folha. Eu vou desenhar a folha em cima para ver se você enxerga. Ó, não lembra uma folha? Parece uma folha. Dá para usar a imaginação aí. E as crisálidas são estruturas lineares, octogonais, brancas e reluzentes. Então a gente vê como esses feixes luminosos, assim, uns feixes com essa cor branca bem reluzente, que a gente vê quando a gente joga a luz polarizada naquela lesão. Eles lembram o envoltório da ninfa, da borboleta, por isso que eles chamam esse brilho, tá vendo? Bem reluzente aqui, por isso que ficou com esse nome. Enfim, tem que usar a imaginação mesmo. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as áreas de risco. Essa parte ela é bastante importante, então vale a pena você focar aqui, voltar talvez mais de uma vez para estudar essa parte, porque ela é importante. Áreas de risco para o CBC, risco de quê? Risco de recidivar. Ou seja, qual é o risco daquela lesão de eu tirar e ela voltar? Isso vai depender da região do corpo. Então eu vou ter áreas que eu vou chamar de alto risco, áreas de médio risco e áreas de baixo risco. Essas regiões são definidas pelo seguinte: as áreas de alto risco, eu vou olhar nessa figura aqui como essas que estão em vermelho. Então, seria a área da máscara da face. Aqui eu já quero explicar o seguinte, vai ter referência que vai colocar assim como um H mesmo, como a gente vê aqui. Isso daqui, por exemplo, está no Azulay. Só que eu vou seguir o que está nessa daqui porque é o que está no Bolonha, está no Belda, então eu vou seguir essa recomendação aqui. Área da máscara da face, qual que é? Essa região do centro da face, então pálpebras, supercílios, região ao redor dos olhos, nariz, lábios, mento. Ó, mento aqui, ele entra como uma área de alto risco, segundo o livro da Bolonha, do Belda. Segundo o Azulay, aqui fica meio de fora. Então, a gente vai considerar como de alto risco, sim, porque eu acredito que essa daqui seja a recomendação mais atual. Então, mento, região de nariz, lábios, mentos, mandíbula, regiões ao redor ali da orelha, então pré-auricular, retroauricular, região temporal, orelhas e pele, periauricular, região também genital fora da face, genital, mãos e pés e unhas, inclusive, né, e tornozelos. Além disso, mamilos. Então, resumindo, região do H da face, mamilos, mãos e pés e região genital. Essas são as áreas de alto risco de recidiva para o CBC. Quando a gente for lá em SEC, a gente vai ver exatamente as mesmas áreas, é o mesmo slide, tá? Então já vou adiantando aqui. Mas aqui no CBC é alto risco de recidiva. Ok, quais são as áreas de médio risco? Regiões malares, região frontal. Então você vê que no H da face do Azulay ele coloca frontal como de alto risco, mas as outras referências colocam como área de médio risco. Então região frontal, couro cabeludo, região do pescoço e região pré-tibial. E as áreas de baixo risco é o que sobrou. Então ali tronco e extremidades, tirando essas áreas que a gente comentou. Então não é muito difícil, basta a memorização aqui da face, que é mais difícil, né? Mãos e pés, que é alto risco, região genital, mamilos, que são alto risco, médio risco, ali o que sobrou da cabeça e pré-tibial e pescoço, e baixo risco, o que sobrou de tudo aqui, tronco e extremidades. Ok. Sabendo quais são essas áreas de alto risco de recidiva, a gente vai estratificar o risco daquele CBC de acabar voltando. Então, qual é o CBC que tem mais chance de recidivar? Eu vou colocar isso tudo numa tabela e vou enxergar qual é aquele CBC que tem esse maior risco. Só que o que acontece? Essa estratificação, ela vem sendo atualizada todo ano pelo NCCN. Então, o que a gente tem nos livros, que são livros mais antigos, muitas vezes não vai ser a atualização mais recente. Então, o que eu vou orientar vocês é que vocês memorizem a
a atualização que tem no livro do Belda. Pelo seguinte, vamos começar aqui com o do Belda para vocês entenderem. Essa daqui é a tabela que eu acredito que vocês devam memorizar, mas acho que não custa nada você conhecer o mais recente também. Então, no Belda, ele é baseado no NCCN de 2017. Mas como eu falei, o NCCN atualiza todo ano, inclusive 2023 já tem atualização, que saiu agora em março. Beleza. Como que está essa estratificação de risco de acordo com o Belda? Então, eu vou ter critérios clínicos e critérios histopatológicos. E a partir desses critérios, eu vou conseguir saber se aquele tumor tem baixo risco de voltar ou se ele tem alto risco de voltar, de recidivar. Ok. Com relação aos critérios clínicos, em relação ao tamanho e à localização da lesão. Se eu tenho uma lesão que está numa área de baixo risco, lembra das áreas de risco? A gente acabou de comentar. Se eu tenho uma lesão que está na área de baixo risco e tem menos de 20 milímetros, ou uma lesão que está na área de médio risco e tem menos de 10 milímetros, eu vou dizer que é um tumor de baixo risco. Se eu tenho uma lesão que está na área de baixo risco, mas que mede mais do que 20 milímetros, maior ou igual a 20 milímetros, ou que está na área de médio risco, que seja maior ou igual a 10 milímetros, ou qualquer lesão de qualquer tamanho que esteja numa área de alto risco, eu vou dizer que aquilo ali é um tumor de alto risco, ok? Lembrando que, se eu tenho qualquer uma dessas coisas, se ele tem qualquer um desses fatores, um mal delimitado, ou ele tem associado a imunossupressão, eu já digo que é de alto risco. Qualquer um pontuado aqui, ele passa a ser um tumor de alto risco. Em relação às bordas, tumor, isso é até meio óbvio, um tumor de bordas mal delimitadas vai ser um tumor de alto risco. Em relação a se ele é primário ou recorrente, um tumor primário, ele vai ser de baixo risco. Se ele já é um tumor recidivado, ele já passa a ser um tumor de alto risco. Aquele paciente que tem imunossupressão associada, ele já passa a ser um tumor de alto risco. Paciente que naquele local da lesão já teve que fazer radioterapia, passa também a ser um tumor de alto risco. Em relação aos critérios histológicos, para o CBC são apenas dois. Subtipo histológico, então a gente tem subtipos histológicos que são mais agressivos, infiltrativo, micronodular, subtipo esclerodermiforme ou base escamoso. Subtipo nodular ou superficial vão ser considerados tumores de baixo risco. Em relação à invasão perineural, se ele tem invasão perineural, ele passa a ser um tumor de alto risco. Então, qualquer um desses fatores aqui vai dizer que aquele tumor tem um alto risco de recidivar. E aí, só para mostrar aqui as diferenças de acordo com a literatura. Lembra que eu falei que esse aqui é do Belda? É esse aqui que eu acho que vale a pena memorizar. O livro da Bolonha, a quarta edição, apesar de ser a edição mais recente desse tratado de dermatologia, ele dá uma tabela que é baseado no NCCN de 2000. Então é muito antigo, acredito que não vai aparecer isso. Lembrando que qualquer parte que aparecer, qualquer questão que aparecer sobre essa divergência na literatura, acredito que não deve, a banca não vai querer se comprometer. Então, dificilmente vai aparecer algo que esteja envolvido nessa divergência. Mas vou mostrar aqui para você conhecer. Então, o da Bolonha, veja como ele é mais antigo. Então, ele fala aqui que tumores em áreas de alto risco, menor que 6 milímetros, vão ser considerados tumores de baixo risco. Mas no NCCN de 2017 do Belda, isso aqui já saiu fora. Então, qualquer tumor em área de alto risco, de qualquer tamanho, passa a ser considerado tumor de alto risco. Então, esse daqui está muito antigo, o que tem no livro da Bolonha. Só que o livro, o Tratado de Dermatologia da Bolonha, só complica a nossa vida, porque ele vai lá e dá o link do NCCN e fala assim, olha, o NCCN atualiza todo ano. Então, entra aqui nesse link e checa o do seu ano. Então, assim, só confunde a gente, porque ele dá esse link e realmente a atualização do NCCN está um pouquinho diferente. Isso daqui eu vou mostrar só para você conhecer, porque acredito que no seu serviço pode ser que você já esteja fazendo dessa forma. Então, ó, veja que o NCCN mais atual, que acabou de sair em março, ele já coloca médio e alto risco de qualquer tamanho como sendo de alto risco. Então, isso aqui mudou mesmo. Mas eu memorizaria o que está no livro do Belda, que entra como referência do concurso do TED todo ano. Então, a gente vai ter esse respaldo na literatura. E dos critérios histológicos também tem diferença que ele só coloca, que completa outros
outros subtipos histológicos que são considerados de baixo risco. Ok, sabendo disso, então, nós vamos ao tratamento. Então, como eu falei, o tratamento também vai ser diferente de acordo com o NCCN mais atual, mas eu vou colocar aqui o que está no BELDA, que é uma das referências do concurso. Então, o que ele fala? Se eu tenho tumor de baixo risco na área H, na região de alto risco, aqui ele já complicou tudo, né? Porque se ele falou que baixo risco, se a área H já é considerado alto risco, como é que existe um de baixo risco na área H? Fica meio confuso. Mas é exatamente assim que está escrito no BELDA, então a gente só copia. Você vai ter indicação de fazer cirurgia micrográfica de Mohs. Tumor de baixo risco na área M, você pode fazer excisão com margem de 4 a 5 milímetros, ou curetagem em eletro, ou terapias tópicas. Tumor de baixo risco superficial na área L, que é a área low, né, de baixo risco, você vai fazer curetagem e eletro, ou pode fazer outras terapias tópicas. Tumor de baixo risco nodular na área L, área de baixo risco. Você vai fazer uma excisão com margem de 5 milímetros. Então, veja aqui a gente tem o baixo risco superficial, você pode tentar terapias tópicas. Se for nodular já, a recomendação é que você faça a excisão. CBC de alto risco, você vai fazer excisão com congelação ou cirurgia micrográfica de Mohs. E aí ele dá essa frase aqui, que ele está falando ali de uma forma geral, tanto para CBC quanto para SEC. Se ele estiver localizado no tronco ou extremidades e tiver como fator de risco apenas o tamanho, que seria maior que 2 centímetros, você pode fazer uma excisão com margens de 10 milímetros, 1 centímetro. Essa frase aqui já foi cobrada no TED, inclusive. Lembrando que esse método, curetagem e eletro, você só vai fazer em áreas que não são áreas em que eu tenho pelo terminal, se o tecido adiposo for atingido, ou em áreas não firmes, como pálpebras e lábios. A recomendação é que você não faça curetagem eletro nessas regiões. Ok, e o NCCN? Eu vou mostrar aqui o mais atual, porque pode ser que você já esteja vendo isso no seu serviço, então só para você conhecer aquilo que é mais atual. Tumor de baixo risco. Você pode fazer curetagem e eletro, exceto em áreas com pelos terminais, ou você faz uma excisão com margem de 4 milímetros, ou radioterapia se você não conseguir fazer a cirurgia. Fez e veio margem positiva, você vai precisar reoperar, ou vai fazer cirurgia micrográfica de Mohs, ou você pode até mesmo fazer uma radioterapia se você não for conseguir fazer uma cirurgia. Lembrando que o NCCN fala que o CBC superficial você pode até fazer essas terapias tópicas, mas as taxas de cura são cerca de 10% menores do que a cirurgia convencional. E o tumor de alto risco, o que você faz? Mohs ou faz uma excisão com margens amplas, não dá a margem, o NCCN não dá a margem, ou você pode fazer uma radioterapia ou terapia sistêmica se você não conseguir fazer cirurgia, ou naquele tumor lá localmente avançado ou metastático, você pode fazer vismodegib, neoadjuvante, antes da cirurgia. Fez Mohs, veio margem positiva, vai ter que reoperar ou fazer radioterapia ou terapia sistêmica. Vieram margens negativas, você pode até considerar fazer uma radioterapia ali no local se tiver uma invasão perineural. Se as margens vierem positivas, você vai ter que reoperar ou fazer Mohs ou radioterapia ou terapia sistêmica. E agora, em relação ao vismodegib. O vismodegib, ele é um inibidor da proteína SMO. Lembra do nosso esquema? A proteína SMO, ela desencadeia uma via de sinalização que leva à proliferação celular. Então, o vismodegib vai justamente inibir essa proteína. É usada na dose de 150 mg por dia via oral, aprovado para CBCs inoperáveis ou metastáticos e recentemente tem sido usado para pacientes que têm a síndrome do nervo basocelular. Os efeitos adversos: espasmos musculares, alopécia, disgeusia, que seria uma alteração do paladar, perda de peso, hepatotoxicidade, fadiga, teratogenicidade. E aí eu coloquei aqui essa tabela dos efeitos colaterais do vismodegib, por quê? Porque apareceu no TED de 2023. Então, acredito que seja importante a gente revisar, já que é uma medicação teoricamente aí recente, então tem sido mais cobrado. Então, comuns, isso que a gente vê na prática mesmo, os pacientes reclamam de disgeusia, que seria essa alteração do paladar, também espasmos musculares,
náuseas, diarreia, fadiga, alopécia e menos comuns esses outros, né? Amenorreia, tosse, pneumonia, enfim. Em relação à evolução e prognóstico do CBC, ele tem uma evolução extremamente lenta, a gente sabe disso, até vários anos. O risco de metástase é baixíssimo, 0,0028 a 0,005%, muito baixo. Quando ocorre, a metástase vai ser para linfonodos, pulmão, ossos e fígado. E os pacientes que já apresentaram um CBC, eles têm muito mais chance de ter outro CBC. Terminamos então o carcinoma basocelular, agora a gente vai falar do carcinoma espinocelular. É uma neoplasia maligna originária das células epiteliais da pele e mucosa, tem um certo grau de diferenciação no sentido da queratinização e com maior capacidade de invasão local e de dar metástase. Então aqui a gente já fala de metástase, no CBC a gente não fala porque é muito raro. É o segundo tumor maligno mais frequente da pele, o campeão vai ser o CBC, então ele vem em segundo lugar. E lembrando que 1% das queratoses actínicas progridem para SEC, mas 60% de todos os SEC vieram de uma queratose actínica. Tá? Então, apesar de 1% só progredir para SEC, muitos SECs, né, 60% daqueles carcinomas, vão ser originários de uma queratose actínica. Na epidemiologia, vai corresponder aí cerca de 20% dos cânceres de pele, é mais no sexo masculino e a incidência aumenta muito após os 60 anos. Ocorre mais em pacientes caucasianos, em que pegaram muito sol, e quando ocorre em fototipos mais altos, pacientes com fototipos mais altos, ele vai geralmente surgir em áreas não fotoexpostas. Quais são os fatores de risco? Muito importante aí, que você já sabe, radiação ultravioleta, principalmente UVB, mas também UVA. E, como eu comentei, que o SEC também está associado à mutação do P53. Então, mais de 90% dos SECs possuem mutação no gene supressor tumoral P53. E essa mutação, muitas vezes, ela tem assinatura UV, né? Então, ela tem essa participação da radiação ultravioleta levando a essa mutação. PUVA também aumenta a incidência de SEC, isso já foi até cobrado algumas vezes no TED, e as câmaras de bronzeamento, que emitem UVA, principalmente UVA, né, também estão associadas ao surgimento de carcinoma espinocelular. Outros fatores de risco, imunossupressão, pacientes transplantados. O SEC ele vai ser 2 a 3 vezes mais frequentes que o CBC, e os SECs nos pacientes transplantados vão ser mais numerosos, mais agressivos, com maior risco de recorrência, metástase e maior mortalidade. A inflamação crônica também pode levar ao surgimento de SEC. Então, cicatrizes, lesões após queimaduras, cicatrizes de queimaduras, úlceras crônicas, fístulas, líquen escleroso, né? Então, todas essas inflamações crônicas podem acabar, em algum momento, levando ao surgimento do SEC. Mais fatores de risco, radiação térmica, algumas síndromes genéticas, então xeroderma pigmentoso, albinismo, epidermodisplasia verruciforme, drogas como voriconazol, inibidores do BRAF também já foi perguntado, inibidores do BRAF como vemurafenib ou dabrafenib, e o HPV também está implicado aí na gênese do SEC, da base de língua, orofaringe e reto. O SEC in situ, eu quero comentar aqui sobre o SEC in situ primeiro, que é chamado de doença de Bowen. Muitas referências, muitos livros, como por exemplo o Belda, ele vai colocar a doença de Bowen dentro das dermatoses pré-neoplásicas, porque ele é muito característico, né, e em algum momento ele pode invadir e acabar dando origem a um SEC invasivo. Mas ele já é um SEC, tá? Ele é um SEC in situ. Então eu vou começar uma aula introdutória, vale a pena dar uma pincelada aqui no SEC in situ só para você lembrar. Ele ocorre em pacientes com mais de 60 anos, tem uma predileção pelas áreas fotoexpostas e as lesões elas podem ser múltiplas. Na clínica, a gente tem essa placa eritema-escamosa com bordas bem delimitadas e regulares e ela vai tendo um crescimento centrífugo. Ocorre ali, muitas vezes, uma descamaçãozinha, formação de escamas ali na superfície, crostas, e ocorre na região de cabeça e pescoço, depois extremidades e tronco. E pode ocorrer também uma variante pigmentada. A dermatoscopia do SEC in situ, da doença de Bowen, ela é característica, a gente vê esses vasos glomerulares e puntiformes. Então a gente vê aqui, parece que ele está todo enovelado, como no esquema aqui. Esse vasinho enovelado aqui também tem alguns, e outros puntiformes, você só consegue enxergar um pontinho vermelho. Além disso, a gente vê também escamas.
Qual que é o macete que a gente usa aqui no curso para você não esquecer que vasos glomerulares ocorrem na doença de Bowen? A gente tem são vasos enovelados, então um novelo de lã, uma bola de lã, boula de lã. Então, boula de lã são vasos enovelados, glomerulares da doença de Bowen. Bowen, boula de lã. Em relação ao tratamento do SEC in situ, da doença de Bowen, os livros dão todas essas opções, né? Excisão, cirurgia micrográfica de Mohs, curetagem, eletro, ATA, crio, pode fazer tem várias alternativas, mas o NCCN fala que essas terapias tópicas, né, até mesmo crio, elas podem ser consideradas, você pode realizar, mas as taxas de cura, elas podem acabar sendo menores do que a excisão, do que o tratamento cirúrgico. Em relação à evolução, em algum momento ele pode evoluir para um SEC invasivo em cerca ali de 5%. E o carcinoma espinocelular invasivo, agora a gente está falando do carcinoma, não o carcinoma in situ, a gente está falando dele invasivo já. Na clínica a gente vê uma lesão inicial, que é uma pápula com uma queratose, e aí ele vai tendo um crescimento que é mais rápido do CBC. E ele pode crescer tanto verticalmente, né, para fora, ficando vegetante, ou para dentro, invadindo ali as camadas mais profundas, ou ele pode crescer de forma longitudinal. E aí a gente percebe, até principalmente essas lesões em lábios, que quando você vai palpar, você sente que a lesão ela é maior do que aquilo que você enxerga, por causa desse crescimento aí longitudinal. Ela pode acabar levando ao sangramento e as lesões podem se tornar ulceradas, ulcerovegetantes, podem se tornar condilomatosas se forem em áreas úmidas, podem infiltrar e, menos frequentemente, podem ser do tipo só nódulo. As localizações mais comuns, áreas fotoexpostas, então couro cabeludo, face, pescoço, antebraço, dorso das mãos e pré-tibial. Pode surgir na mucosa, como a gente vê aqui, ó, essa lesão, muito provavelmente se você palpar, você vai sentir que ela é até um pouco maior do que aquilo que a gente realmente vê. Então elas podem surgir nas mucosas e semimucosas, então boca, lábio, glande e vulva. E essas lesões que surgem em áreas de mucosa, elas têm mais risco de metástase do que uma lesão que surge na pele. Então, mucosa, principalmente, seguido de semimucosa, seguido de pele, vai ter um maior risco de metástase. Lembrando que, em relação ao grau de diferenciação, muitas vezes você vê diferença também na clínica e até mesmo na dermatoscopia. Por quê? Porque essa célula ela tem origem, essa célula cancerígena, ela vai ter origem ali no queratinócito, e o queratinócito vai produzir a queratina. Então, quanto mais diferenciado, mais ele preserva a função dele, que é produzir essa queratina. Então, tumores bem diferenciados, eu vou ver lesões mais queratinizadas, com pápulas, placas, nódulos com crosta. E os tumores mais pouco diferenciados, eu vou ver como lesões mais úmidas, mais friáveis, mais macias. Em relação à dermatoscopia do carcinoma espinocelular, como eu falei, vou só dar uma pincelada para você conhecer. Então, a gente vai ver halo branco ao redor dos vasos. Então, muitas vezes a gente vê vasos puntiformes ou vasos, esse é muito característico em grampo de cabelo, que é aquele vaso que sobe e desce, igual um grampinho mesmo de cabelo, sobe e desce. E aí eu vejo aquele halo branco ao redor desse vaso em grampo de cabelo. Mesma coisa, vasos glomerulares, vasos polimorfos, eu posso ver esse padrão vascular. Círculos brancos são essas estruturas anulares brancas, como eu vejo aqui nessa figura, vários círculos brancos aqui, conseguem perceber? Brilhantes ali ao redor do folículo e pode ter um tampão de queratina ou um pelo no centro. Rolhas de queratina com pontos hemorrágicos, isso aqui eu vejo mais no queratocantoma, mas também pode ocorrer essas rolhas de queratina com pontos hemorrágicos, escamas e rosetas. Em relação ao carcinoma verrucoso, o que é? É um tipo de SEC, só que é um tipo de SEC bem diferenciado. Então eu vou ver um crescimento mais lento, mais exofítico, mais verrucoso, com um formato de couve-flor. Ele raramente dá metástase, mas ele pode invadir muito e tem muita chance de voltar, de recidivar. Tem 3 tipos e para o TED é preciso memorizar inclusive o epônimo, porque vira e mexe aparece. Então, papilomatose oral florida ocorre na mucosa oral, é quando eu tenho um carcinoma verrucoso na mucosa oral. Condiloma acuminado de Bursky-Lowenstein é quando eu tenho esse carcinoma verrucoso localizado no pênis, escroto ou perianal, como eu vejo aqui.
E o epitelioma cuniculatum, quando ele ocorre na parte distal da planta. E aí eu vejo aquela massa toda amolecida com vários orifícios eliminando um material gorduroso. Agora, em relação às áreas de risco do SEC, é exatamente igual ao do CBC. Então é abordado junto. Então esse slide aqui está igualzinho ao anterior, coloquei aqui só para você lembrar. Então aproveita, já reforça quais são as áreas de alto risco, médio risco e baixo risco, porque isso é bem importante. Em relação à estratificação de risco do SEC, bom, já estava complicado lá no CBC e ainda veio mais coisa aqui para o SEC, mas calma que se a gente pincelando aqui você vai ver que não é tão difícil. Eu nem vou colocar aqui a classificação que tem no livro da Bolonha, porque ele está muito antigo, está de acordo com o NCCN de 2000, aqui o do Belda é do NCCN de 2017. Então, a minha recomendação é que você memorize essa tabela mais recente um pouco, de 2017. E, inclusive, o que tem aqui, essa tabela, já apareceu nos anais ali de 2021, foi ela que apareceu. Então, acredito que seja a mais recomendada para a gente memorizar agora. Ok, a gente vai ter então os critérios clínicos e histológicos que vão permitir que eu classifique aquele tumor em baixo risco ou alto risco. Risco de quê? Risco de recidiva. Só que no SEC é risco de recidiva e metástase. Tá? Então tem essa diferença. CBC eu só falo de recidiva. Aqui eu tô falando que tem mais risco de recidiva e risco de metástase. Beleza. Se eu tiver qualquer uma dessas características, ele vai ser um tumor de alto risco de recidiva ou metástase. Em relação à localização, é igual ao do CBC, tá? Então, baixo risco maior ou igual a 20 milímetros, médio risco maior ou igual a 10 milímetros e alto risco de qualquer tamanho vai ser considerado um tumor de alto risco. Em relação aos bordos, também é igual. Mal delimitado, considero esse tumor como de alto risco. Em relação a se ele é tumor primário ou um tumor recorrente, se ele for um tumor já recidivado, ele é considerado um tumor de alto risco. Em relação à imunossupressão, se o paciente tiver imunossupressão, vai ser considerado de alto risco. Radioterapia local prévia, e aqui tem um acréscimo, que seria a inflamação crônica. Se eu tiver radioterapia local prévia ou inflamação crônica, eu considero como um tumor de alto risco. Além disso, esses outros dois aqui, eles são acrescentados para o SEC, não tinha lá no CBC. Então, se ele tem um crescimento rápido, ele é considerado de alto risco. Se eu tenho sintomas neurológicos, ele é considerado um tumor de alto risco. Por quê? Porque o SEC, se ele tiver sintoma neurológico, né, dor, parestesia, pode ser que tenha invadido um nervo, então por isso que ele já vai ser considerado um tumor de alto risco. Em relação aos histológicos, aqui a gente tem algumas diferenças, então vamos passar uma por uma. O grau de diferenciação. Se ele é pouco diferenciado, ele vai ser considerado um tumor de alto risco. Se ele for bem diferenciado ou moderadamente diferenciado, ele vai ser considerado um tumor de baixo risco. Isso daqui já está diferente das classificações antigas. Então, da Bolonha, por exemplo, ele já considera essa classificação muito antiga do NCCN, ele considera moderado como de alto risco. Só que hoje a gente já coloca dessa forma. Tumor de alto risco é o tumor pouco diferenciado. Em relação ao subtipo histológico de alto risco, se ele for acantolítico ou desmoplásico, que são subtipos de alto risco, ele vai ser considerado um tumor de alto risco. Em relação à profundidade, aqui então eu também vou levar em consideração a espessura ou o índice de Clark. Então, se eu tenho uma profundidade menor do que 2 milímetros ou Clark 1, 2 e 3, eu considero como um tumor de baixo risco. Se eu tiver um tumor que tem uma profundidade, uma espessura maior ou igual a 2 milímetros ou for Clark 4 e 5, eu considero como um tumor de alto risco. E aqui, invasão perineural, como a gente viu lá, só que aqui a gente tem também invasão linfática ou vascular. Se eu tiver presente qualquer uma dessas, eu classifico como um tumor de alto risco. Ok, eu vou mostrar aqui a do NCCN mais recente, só para você ver como que isso muda sempre. Mas eu não recomendaria, apesar de ter o link no livro da Bolonha, eu não recomendaria a memorização dessa tabela. Eu recomendo a memorização dessa daqui, que está na referência do concurso lá claramente. Aqui, só para mostrar como que é diferente a do SEC, a mais atual. Essa aqui é de 2023, que saiu agora em março. Veja que eles já colocam uma outra classificação, que é tumor de muito alto risco.
e aí tem outras, ou totalmente diferente essa classificação. Então, eu recomendaria mesmo você memorizar a classificação que tem no livro do Belda. E o tratamento do SEC, se ele for de baixo risco, eu vou fazer excisão com margem de 4 a 6 milímetros ou cirurgia micrográfica de Mohs. Por quê? Porque aí eu posso preservar tecido. Ou posso tentar também crio, curetagem eletro e outros tratamentos tópicos. Se for um tumor de alto risco, eu vou fazer excisão com congelação ou cirurgia micrográfica de Mohs. E aquela mesma frase que eu falei lá para o CBC, que também está descrita aqui para o SEC, que seria o seguinte: se for um câncer de pele não melanoma, um SEC ou um CBC, no tronco ou extremidades, com mais que 2 centímetros como único fator de risco, para ele ser de alto risco, eu posso fazer uma excisão com margem de 10 milímetros, de 1 centímetro. Lembrando que curetagem eletro eu não faço em áreas de pelo terminal, se o tecido adiposo for atingido, e em áreas não firmes, como pálpebras e lábios. E em relação ao NCCN, eu vou colocar aqui só para você conhecer aquilo que é mais atual que pode estar sendo feito no seu serviço. Mas, como a gente fala, né, não importa muito a última atualização para uma prova, porque a prova vai cobrar aquilo que está no edital, aquilo que for referência descrita no edital. Então, eu coloco aqui para você conhecer, porque tem um link no livro da Bolonha, mas, a princípio, eu recomendo que você memorize o que está na referência do concurso, que tem no Belda. Então, baixo risco, a gente pode fazer curetagem em eletro, excisão com margem de 4 a 6 milímetros, cirurgia micrográfica de Mohs ou radioterapia se você não conseguir fazer a cirurgia. Lembrando que tirou, veio margem positiva, vai ter que reoperar ou fazer Mohs ou fazer radioterapia. E o de alto risco, você pode fazer Mohs ou excisão com margens amplas ou radioterapia e terapia sistêmica, se não for possível cirurgia. Veio positiva a margem, vai ter que reoperar ou fazer radioterapia ou terapia sistêmica. Veio negativa, você pode pensar em fazer uma radioterapia adjuvante se tiver uma extensa invasão perineural. Veio positiva a margem, pode fazer Mohs, reexcisar, radioterapia ou terapia sistêmica. Um adendo aqui do que está escrito no livro da Bolonha. A gente não tem muitas recomendações como essas que a gente vê no Belda, mas a gente tem alguns flashes assim de comentários que vale a pena ser falado. Então, a curetagem eletro pode ser realizada para tumores pequenos de SEC in situ e SECs primários bem diferenciados se tiverem até 1 centímetro de diâmetro. E no SEC de alto risco, a gente tem as margens cirúrgicas de 6 milímetros. O NCCN, ele não dá margem, ele fala margens amplas para o SEC de alto risco. O livro do Belda também, ele fala que o NCCN não dá essa margem exata se for de alto risco, mas o Bolonha coloca aí com margens de 6 milímetros. E a evolução do SEC, os tumores que são originados de uma queratose actínica, eles tendem a ser mais tranquilos, mais indolentes, demoram mais para dar metástase. Se as lesões forem situadas em orelhas, pré-auricular e mucosas, tendem a ser mais agressivas. E geralmente no SEC a metástase é via linfática e via hematogênica vai ser mais incomum. Pessoal, terminamos então a nossa aula. Queria desejar um excelente ano de preparação. Lembre-se que é um ano difícil, mas a curva de aprendizado ela sobe muito, vai ser um ano de muito aprendizado. Então, desejo a você um excelente ano de preparação e lembre-se que nós do Medicoff Derma vamos estar aqui para segurar na sua mão e irmos juntos até a sua aprovação. Então, muito obrigada e até a próxima.